Muito boa tarde a todos e obrigada pela vossa presença até hora tão tardia. O Conselho de Ministros aprovou hoje o decreto que declara o luto nacional no dia 7 de março, como forma de prestar tributo às vítimas de violência doméstica e às suas famílias. As mais de 500 mulheres mortas nos últimos 15 anos, vítimas de violência doméstica, obrigam uma ação determinada e à congregação de esforços de toda a sociedade para defender de forma intransigente a integridade e a dignidade das mulheres. Este será um dia em que não devemos apenas homenagear as vítimas e manifestar a nossa solidariedade, mas também renovarmos coletivamente o nosso propósito de continuar o combate contra uma realidade intolerável num país desenvolvido. O Governo garante total empenho e compromisso na melhoria e reforço das respostas para prevenir e combater a violência doméstica e a violência contra as mulheres em todas as suas dimensões. Sinal desse compromisso é que também hoje o Conselho de Ministros aprovou a constituição de uma equipa técnica multidisciplinar coordenada pelo Procurador da República jubilado e coordenador da equipa de análise retrospectiva de homicídio em violência doméstica, Rui do Carmo. Esta equipa ficará responsável pela apresentação, no prazo máximo de 3 meses, de um relatório do qual constem propostas concretas relativas aos procedimentos definidos no passado dia 7 de fevereiro. A agilização da recolha, tratamento e cruzamento de dados quantitativos e oficiais, aperfeiçoamento dos mecanismos de proteção da vítima nas 72 horas subsequentes à apresentação de queixa e reforço e diversificação dos modelos de formação. Foi ainda aprovada a versão final do Decreto-Lei que estabelece a orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. O diploma dá cumprimento à política definida pelo Governo em matéria de reforma dos meios de emergência e proteção civil, concretizando um dos pilares fundamentais da nova estratégia de prevenção e combate a incêndios rurais. Foi também aprovada uma proposta de revisão da Lei de Infraestruturas Militares que pretende simplificar e agilizar os procedimentos para a rentabilização de bens imóveis afetos à defesa nacional, bem como o diploma que fixa os efetivos das Forças Armadas para o ano de 2019, mantendo-se a referência já estabelecida a um efetivo máximo de 32 mil militares, garante-se a aproximação às necessidades estruturais e às atividades das Forças Armadas previstas para o ano de 2019. Passo agora a palavra ao Ministro da Administração Interna para mais esclarecimentos. Muito obrigado, Sra. Ministra. Boa tarde a todas e a todos. Eu iria, muito sinteticamente, destacar dois aspectos da área de competências do Ministério da Administração Interna que foram hoje abordados em Conselho de Ministros. Em primeiro lugar, na área da administração local, a aprovação de alterações ao regime do programa de estágios profissionais na administração local, estabelecendo um programa que tem a sua origem mais de uma década, estabelecendo um programa de maior dimensão que alguma vez existiu nesta área. O programa é alargado até aos 30 anos, nas suas condições de acesso, prevê estágios profissionais por 1 ano, com financiamento de fundos europeus, até 2.100 estagiários nas várias regiões do território continental, envolvendo um montante global de financiamento através do Fundo Social Europeu de 18,2 milhões de euros. Segunda área que quereria destacar foi, referido já pela Sra. Ministra da Presidência e Modernização Administrativa, é a aprovação em versão final, dado que, como sabem, foi aprovado uma versão para discussão pública no Conselho de Ministros realizado no passado dia 25 de outubro, a aprovação em versão final da Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Estamos a dar cumprimento aos aspectos mais relevantes das deliberações e do programa de ação adotado no Conselho de Ministros Extraordinário de 21 de outubro de 2017, incorporando aquilo que são as recomendações da Comissão Técnica Independente constituída por deliberação unânime da Assembleia da República. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil será a estrutura de resposta em múltiplos cenários de calamidade e de risco, daí a sua concentração numa dimensão de proteção civil de emergência, em que assinalamos 50 anos
sismo que afetou todo o país e também significativamente a região de Lisboa e o Sul. Percebemos quanto riscos múltiplos exigem uma autoridade nacional de banda larga e a articulação entre todas as áreas de política pública num quadro de mecanismos de proteção civil de emergência, com aquilo que foi a resposta consistente aos desafios que foram colocados à sociedade portuguesa pelos incêndios rurais de 2017. É dada pleno cumprimento àquilo que é o mandato de profissionalização do sistema, de estabilização do sistema, de criação de um modelo de seleção dos dirigentes por concurso e uma consolidação de um modelo de carreira para aqueles que servem o modelo de proteção civil. Articulação em paralelo com o diploma, também já aprovado, aliás, em fase de promulgação, que estabeleceu a nova orgânica do ICNF. E em articulação com a decisão, essa já de há meses atrás, de instituição da AGIF, Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais. Há aqui uma plena consonância entre o modo de intervenção destas instituições, há coerência territorial, permitirá que o modelo de coordenação que é estabelecido a nível nacional possa ser projetado nos vários níveis de intervenção. Destacaria também, nesta matéria, o facto de termos desenvolvido um processo de diálogo muito intenso e construtivo, quer com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, quer com a Liga de Bombeiros Portugueses. Esse diálogo levou a que fosse reunido um consenso que registamos em torno quer do modelo de estruturação e de relação com os bombeiros, que são a coluna vertebral do nosso sistema de proteção civil, o primeiro agente de proteção civil da maioria das ocorrências, valorizando não só o papel da Direção Nacional de Bombeiros, que é a estrutura em que se estabelece a relação com as associações humanitárias de bombeiros voluntários, quer na valorização naquilo que é a seleção para as novas funções no quadro da Autoridade Nacional de Proteção Civil, da experiência em corpos de bombeiros, exigindo-se, consoante o nível de intervenção, ou 5 ou 8 anos de experiência de comando para candidatura a funções no âmbito da nova estrutura da autoridade. Finalmente, destacaria a importância da transparência e da eficácia na boa gestão de recursos públicos numa área tão significativa. Daí prevê-se a existência de uma estrutura inspectiva no âmbito da Autoridade Nacional, a qual se prevê seja ocupada por um magistrado judicial ou do Ministério Público. Completamos aqui um passo que permitirá aquilo que, uma outra dimensão da ação pública, estamos a fazer, que é criar uma intervenção reforçada, mais qualificada, mas também dá estabilidade às centenas de pessoas que nos prestam funções na Autoridade Nacional de Proteção Civil. Por isso, a conclusão do processo de regulação de vínculos profissionais, quer de operadores de telecomunicações, quer dos elementos da Força Especial de Bombeiros, irão agora ser concluídos, dado que passou a existir uma estrutura no qual podem, com estabilidade, com segurança, com perspectiva de futuro, ser integrados e, nessa medida, desenvolver a sua atividade profissional.
Antes ainda de passar às vossas perguntas, eu queria acrescentar um ponto que há pouco não disse. No dia 7, além de estar decretado o luto nacional, reunirá pela primeira vez a equipa técnica que hoje nomeamos, com a presença dos diferentes membros do Governo que tutelam as áreas setoriais envolvidas neste trabalho. E, portanto, o nosso objetivo é que nesse dia 7 se assinale e se homenageie as vítimas de violência doméstica e que se deem os primeiros passos naquilo que nos parece ser fundamental garantir, que é uma forte integração de todo o Governo na resposta a este problema. Boa tarde, Susana Venceslau, Agência Lusa. Sr. Ministro, eu queria lhe perguntar relativamente então ao que foi aprovado hoje, em concreto, se efetivamente vão acabar ou não com os QDOS, que era, portanto, fazia parte da proposta inicial do Governo, e também perceber, enfim, das negociações e das conversações que houve, nomeadamente com a Liga, do que é que resultou e, tanto dessas negociações, o que é que está refletido neste documento final. Obrigado. Muito obrigado. Já a proposta inicial apresentava sempre como valorizando o papel único do voluntariado na nossa estrutura de proteção civil. Os agentes de proteção civil são múltiplos, com uma pluralidade de intervenientes, das Forças Armadas à emergência médica, da Guarda Nacional Republicana, às estruturas da segurança social ou das autarquias locais. Os bombeiros voluntários, pela sua capilaridade, têm um papel singular e são a primeira resposta na esmagadora maioria das ocorrências de âmbito local. E por isso, a lei orgânica previa desde o início, foi reforçado um processo muito construtivo de diálogo que desenvolvemos, aquela que é uma interligação com as estruturas próprias através do papel da Direção Nacional de Bombeiros, cujo responsável será nomeado na sequência de concurso, mas em que a Liga de Bombeiros participará na definição do perfil e será ouvida na designação do seu responsável, quer no conjunto vasto de competências em matéria da formação, em matérias técnicas, em matérias socioprofissionais, que é cometido ao Conselho Nacional de Bombeiros, que é presidido pelo Ministro da Administração Interna, quer também, como enunciei na minha intervenção inicial, que nas funções de comando, quer ao nível regional, quer ao nível intermunicipal, valoriza-se a experiência enquanto bombeiro. Essas funções que hoje são exercidas em condição de serviço passarão a ser designadas na sequência de os titulares passarão a ser designados na sequência de concurso. Para as funções de segundo comandante regional exigem-se 8 anos de experiência de comando de bombeiros. Para as funções de nível subregional, 5 anos de experiência de comando de bombeiros. O que nós vamos fazer é dar coerência territorial, estabelecendo aqui a mesma matriz que hoje existe na organização dos municípios, na estrutura do ICNF já aprovada e na estrutura da AGIF. Passarão a ter exatamente todas estas entidades o mesmo modelo de organização territorial. Como é que esta transição vai ser feita? Vai ser feita gradualmente, ouvindo sempre todos os intervenientes e sem rupturas, reforçando aqui, aliás, um modelo de intervenção coordenada de proximidade. Joana Feliz, Agência Lusa. Sr. Ministro, foi entretanto conhecido, o Governo divulgou o relatório relativo aos incêndios de 15 de outubro de 2017. Pergunto-lhe, enfim, qual é o passo a seguir em relação a este relatório, se alguma das conclusões surpreendeu ou preocupou o Governo e de que forma é que vai ser tida em consideração, tendo em conta
este ano e o combate aos fogos deste ano. Obrigada. Obrigado. Essa matéria, naturalmente, não foi objeto final desse Conselho de Ministros. Queria apenas, qualquer comentário breve, lembrar o seguinte. Esse relatório elaborado pela equipa liderada pelo professor Xavier Viegas foi realizado a pedido do Governo. Foi o próprio Ministro da Administração Interna que solicitei ao professor Xavier Viegas que, relativamente às ocorrências de outubro, desenvolvesse este relatório. Conhecia já há algum tempo, o professor Xavier Viegas e a sua equipa apresentou-me, alguns meses atrás, numa deslocação que fiz ao centro que dirige na Universidade de Coimbra, apresentou-me aquilo que eram as linhas preliminares do relatório. E diria que muito daquilo que está neste relatório é tido em conta no processo de transformação do sistema que temos vindo a desenvolver. Uma estreita articulação que foi visível já em 2018 e que queremos melhorar em 2019 entre todas as estruturas do setor. O Instituto de Conservação da Natureza, a ANPC, o IPMA, na previsão meteorológica avançada, na identificação de zonas de risco, nos permitiu este ano já antecipar para janeiro a identificação das 1.142 freguesias de maior risco, que são consideradas prioritárias, em 190 municípios do continente. A prioridade absoluta à atividade preventiva e à incorporação de conhecimento no sistema que temos vindo a fazer através de estruturas de suporte, de apoio técnico, como a AGIF. Em terceiro lugar, a importância da autoproteção. A autoproteção é aqui um elemento essencial de programas como a Aldeia Segura, Pessoa Segura, que lançámos em 2018 e que este ano estamos a consolidar e a alargar, são respostas. Também a necessidade de absoluta coordenação de forças. Diria que aqui a Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil insere-se também neste caminho. Percebermos que estamos perante riscos que exigem contributos de entidades com natureza múltipla, que num contexto de emergência devem ter uma coordenação clara, e essa coordenação no que tem a ver com a salvaguarda das populações, a salvaguarda dos agregados das aldeias, deve caber à Autoridade Nacional de Proteção Civil. Houve uma pergunta bizarra que me foi feita a meio de agosto. Se a estratégia que na altura foi percebido tinha sido adotada pela Proteção Civil e pela nossa coordenação de forças, se não havia uma preocupação desmesurada com a salvaguarda da vida humana. Eu acho que a homenagem às vítimas dos exemplos dos incêndios de outubro de 2017 obrigam-nos de facto a colocar, fizemos em 2018, continuaremos a fazê-lo, a defesa das populações, a defesa das aldeias como prioridade absoluta. Wilson Led, CMTV, pergunta em relação ao grupo que vai ser criado de especialistas para a violência doméstica, que tipo de especialistas é que estamos a falar e se o objetivo deste grupo passa também por alterações ao próprio funcionamento da justiça, uma vez que é identificada essa área como aquela que tem mais fraquezas ou aquela que não dá a proteção devida a estas vítimas. Por fim, pergunta ainda se a questão da função pública e dos aumentos da função pública tiveram lugar hoje na reunião, tendo em conta que em frente aqui à presença do Conselho de Ministros havia um protesto destes sindicatos. Muito obrigada. Bom, a equipa é liderada pelo Procurador Rui do Carmo, como sabe, tem liderado a equipa de análise retrospectiva, exatamente no sentido de partir do trabalho que esta equipa tem feito, de identificação dos problemas e de procurar agora, muito em concreto, muitas vezes são alterações de procedimentos, muitas vezes são alterações de instrumentos de informação, resolver os nós que foram identificados. Os nós são de diferentes tipos. Há, de facto, um conjunto de medidas
que se dirigem, até de recomendações que se dirigem mais ao sistema de justiça. O Governo tem trabalhado de forma muito articulada. Esta reunião de fevereiro contou com a presença da Procuradora-Geral da República, mas incidirá, como é natural, naquelas que são as suas competências e o objetivo, e portanto a equipa é constituída por representantes destas diferentes áreas setoriais, muitos deles com muito trabalho, muitos anos nesta área e que nos podem ajudar a resolver as questões em concreto. O objetivo agora é olhar para os problemas que foram identificados, muito à semelhança, aliás, do que o Sr. Ministro da Administração Interna acabou de explicar dos incêndios, procurar resolver os pontos muito em concreto que foram identificados, de articulação, de recolha de dados, porque sem dados fidedignos é muito difícil definir políticas públicas, de recolha de dados e de capacidade de resposta naquelas primeiras 72 horas que se consideram fundamentais depois da apresentação de uma queixa. E, portanto, aquilo que nos compete é articular entre todos os intervenientes, da sociedade civil ao sistema de justiça, e focar-nos na capacidade de melhorar a resposta que os serviços públicos já dão. Homenagear as vítimas, como faremos no dia 7, e definir as medidas de futuro, não implica que não devamos reconhecer, enquanto sociedade, todo o trabalho que foi feito. São milhares de mulheres e de homens que são atendidas num sistema de proteção e prevenção que todos os dias funciona e todos os dias garante que muitas das pessoas, a maioria das pessoas, são sobreviventes deste crime. Agora importa olhar para os pontos que ainda precisam de resolução e procurar melhorá-los rapidamente. Como compreende, a minha missão não é documentadora. O relatório é um instrumento de análise essencial. Por isso, entendemos solicitar a sua elaboração e teremos em conta a sua avaliação daquele caso concreto de 15 de outubro, fundamentalmente para que, como fizemos em 2018, em 2019, se continue a aprofundar um trabalho que nos permita compreender quanto é necessária uma mudança radical na consciência da sociedade portuguesa relativamente à importância da prevenção, da autoproteção. Esse é o melhor investimento para estarmos melhor preparados para o combate. E nessa medida o relatório é muito significativo. Terá reparado certamente que nas campanhas públicas que este ano estamos a desenvolver, estamos a dar uma significativa prioridade à prevenção de queimas e queimadas. Nós tivemos, no ano passado, mais de 1000 incêndios em fevereiro e mais de 2000 incêndios em maio, que não tiveram dimensão muito significativa na área ardida, mas que fundamentalmente resultaram, a maioria deles, de queimas ou queimadas que se descontrolaram. Por isso, incentivamos a ação de fiscalização da Guarda Nacional Republicana e estabelecemos uma plataforma centralizada de comunicação de realização de queimas e queimadas que começou já este ano a funcionar. Temos de melhorar a sensibilização. Fizemos no ano passado, nunca se falou tanto de prevenção, de limpeza florestal. Vamos voltar a fazê-lo este ano. Há sobretudo aqui uma consciência coletiva quando se diz que, sem documentar, mas é um dado objetivo, o relatório do professor Xavier Viegas diz que a maioria dos incêndios de 15 de outubro resultaram de queimadas intencionais. É necessário melhorar a informação, antecipar, impedir que se realizem queimadas em momentos de risco. Esse é um exemplo de uma dimensão de resposta coletiva em que todos os agentes são essenciais. Do oficial de segurança local, ao bombeiro, ao papel
estruturas que também participam na prevenção, como a Guarda Nacional Republicana ou as Forças Armadas. Eu só retomar a questão que ficou por responder, se a questão dos aumentos da função pública teve lugar na... Desculpa, não, esse tema não foi discutido hoje em Conselho de Ministros. Muito obrigada, boa tarde.